composto por mim, pelo Lucas Rocha e pelo William Gabriel. E o nosso trabalho consiste em um jogo de futebol multiplayer, em que dois jogadores controlam ali dois bonecos que tentam fazer gol um no outro. A gente utilizou a engine Unity e a linguagem de programação C#. A gente procurou ao máximo seguir os padrões Solid, os princípios Solid, e aplicamos também alguns design patterns, como o state, para representar alguns estados que a gente vai ter no jogo. Alguns efeitos especiais, por exemplo, de congelamento e o de super pulo. O factor para construir alguns objetos e o command para realizar alguns controles que vai ter, seja dos jogadores, seja da câmera, durante as partidas e a execução do jogo. Bom, falando da programação orientada a objetos do nosso trabalho, previamente a gente precisa entender quais os requerimentos para que uma linguagem possa ser considerada nesse paradigma. Então, para isso, ela tem que atender 4 tópicos principais. O primeiro sendo a abstração, que consiste em como a gente está lidando com uma representação de um objeto real. A gente tem que imaginar o que esse objeto vai fazer dentro do sistema. Para isso, a gente tem 3 pontos que devem ser levados em consideração. O primeiro é uma identidade ao objeto que vai ser criado. Então, essa identidade deve ser única dentro do sistema para que não tenha nenhum conflito. A segunda, a gente vai dar características ao objeto. Então, como no mundo real qualquer objeto tem elemento, no nosso código também devem ter. Então, dentro da programação orientada a objeto, essas características têm nome de propriedades. E o terceiro ponto é definir as ações que o objeto vai executar. Essas ações podem ser eventos, entre outros. A gente chama isso de métodos. Então, os métodos podem ser bem variados. Então, a gente pode ter um método acender num objeto do tipo lâmpada, por exemplo, ou então um objeto cachorro tem um método do tipo latir. Bom, o segundo é o encapsulamento. Ele basicamente vai adicionar segurança à nossa aplicação, porque ele vai esconder as propriedades, por assim dizer. Ele vai meio que fazer uma caixa em volta dele. Então, a maior parte das linguagens orientadas a objetos vão implementar um encapsulamento baseado em propriedades privadas, ligadas a métodos especiais chamados getters e setters. Esses métodos vão retornar e aplicar o valor de uma propriedade, e com isso ele vai poder evitar o acesso direto à propriedade do objeto. Então ele vai criar uma outra camada de segurança para a nossa aplicação. Bom, falando da herança, basicamente uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos é o reuso de código. Muito disso vai se dar por causa da herança, porque essa característica dela vai otimizar a produção da aplicação tanto em tempo quanto em linhas de código. A gente pode citar um exemplo aqui de uma família. A gente tem uma criança que está herdando características dos pais. Já os pais vão herdar algo dos avós. Então, o que faz com que a criança também herde coisa dos avós. E assim por diante. Então, isso é exatamente como funciona na orientação a objetos. O objeto, mais abaixo na hierarquia, vai herdar as características de todos os outros que estejam acima dele. Os seus ancestrais, por assim dizer. A herança, a partir das características do objeto mais acima, é considerada herança direta. E as demais são indiretas. A questão da herança vai variar bastante de linguagem para linguagem. Em algumas delas, a gente tem a questão de herança múltipla. Então, essencialmente, significa que o objeto pode herdar características de vários ancestrais ao mesmo tempo. Mas isso não é comum. Na nossa linguagem, o C#, por exemplo, a gente traz um objeto base para todos os demais. Então, a gente tem uma classe Object que vai fornecer características para todos os objetos que sejam criados pelo usuário ou não. Já falando do polimorfismo, a gente tem aqui
como eu já expliquei, os objetos filhos vão herdar características dos ancestrais. Mas em alguns casos é necessário que as ações para um mesmo método sejam diferentes. Então, em outras palavras, a gente vai ter o polimorfismo, que vai consistir na alteração do funcionamento interno de um método herdado. A gente tem um exemplo aqui de um objeto genérico eletrodoméstico. Esse objeto vai ter um método ligar. Depois, a gente vai ter mais dois objetos, uma televisão e uma geladeira, que não vão ser ligados da mesma forma. Então, nesse caso, a gente precisa, para cada uma dessas duas classes filhas do eletrodoméstico, reescrever o método de ligar. Além disso, a gente tem mais algumas observações, como se trata de um assunto intimamente conectado à herança, a gente tem que entender que juntar os dois é uma boa ideia. Outro ponto é o fato de que as linguagens de programação implementam o polimorfismo de maneiras diferentes. No nosso caso, como a gente usou o C#, a gente faz uso de métodos virtuais, com a palavra-chave virtual, que podem ser reimplementados quando a gente usa o override nas classes filhas. Se a gente trouxer isso para o Java, a gente só traz para o atributo o @override. Falando um pouco sobre a programação orientada a objetos aplicada ao Java, que é a matéria que a gente viu em sala, falando do Java especificamente, ele é provavelmente a linguagem de programação mais utilizada no mercado atual. Ele é auxiliado pelo JRE, que é o Java Runtime Environment, e as variações que existem dele, em quase todos os dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje. O sucesso do Java aumentou muito com o Android do Google, que é a linguagem preferencial dessa aplicação. O Java vai implementar os 4 pilares de forma bastante intuitiva, que vai facilitar o entendimento por parte do desenvolvedor. O primeiro pilar, que é a abstração, vai ser implementado através das classes, que vão ter propriedades e métodos, de formas bastante simples. O encapsulamento vai ser feito através de propriedades privadas, auxiliadas pelos getters e setters. E a gente também tem um ponto importante, que é a palavra-chave diz, mostrada em qualquer método de set. Essa palavra-chave vai funcionar como representante de classe atual. Então, ela é uma autorreferência ao próprio objeto. As questões da herança e polimorfismo no Java são um pouco mais complexas. O Java possui herança simples, o que significa que cada classe pode herdar de apenas uma outra classe. Entretanto, ele possui as chamadas interfaces, que têm propriedades e assinaturas de métodos. Essas interfaces têm que ser implementadas para funcionar. Então, significa que uma classe pode implementar várias interfaces e herdar só de uma classe. Já na questão do polimorfismo, a gente vai ter, como eu já disse anteriormente, o @override, que ele é responsável por informar ao Java que o método vai ser reescrito. Bom, falando do C#, que é outra das linguagens mais utilizadas no mercado, muito por conta de que no mundo a maioria das pessoas possui um computador com sistema Windows, que utiliza o framework .NET, que é associado ao C#. O C# é uma linguagem de uso geral e ela foi especialmente criada para ser utilizada com a orientação a objetos. A gente tem que ressaltar aqui que em C# tudo vai ser um objeto, porque tudo vai ser herdado de uma classe Object. A abstração, no caso do C# é bem simples, ela segue o modelo do Java. Já no encapsulamento a gente tem uma diferença na implementação dos métodos getters e setters e na nomenclatura também. Nesse caso, a variável que realmente guarda o valor do dado em questão é chamada de atributo, enquanto a propriedade é o elemento que realmente acessa o dado do mundo externo. Além disso, a gente tem que o C# faz uso de duas palavras-chave especiais, que são o get e o set. E no quesito herança, ele também segue o modelo do Java, herança simples e a possibilidade de utilizar interfaces.
Nesse caso, a importância das interfaces é muito grande, já que elas podem dar o tipo de dados que somente posteriormente vão ser associados a um tipo real. Isso também vale para o Java, claro. Mas, por padrão, as identidades das interfaces começam com a letra I, maiúscula. O polimorfismo, por sua vez, é baseado em métodos virtuais, com a palavra-chave virtual, na classe Py e reescritos com a palavra-chave override, sem o arroba, na classe filha.